Olá, está começando mais um Ambiente por Inteiro. E no programa de hoje nós vamos acompanhar os motivos que levaram à mortandade dos peixes no rio Piracicaba. Janeiro de 2014 foi marcado pela falta de chuva em grande parte do sudeste brasileiro. E em Piracicaba, a mortandade dos peixes foi o reflexo do baixo nível de água. Na verdade nós tivemos um evento, que foi a mortandade de peixe recente, em função de uma estiagem bem atípica que ocorreu no período que normalmente é o período das chuvas, o período era para ter enchentes no rio, E a gente teve uma seca toda na bacia aqui do PCJ, e isso afetou e acabou causando a falta de oxigênio, pelo baixo volume de água. Uma pequena chuva que removeu a matéria orgânica e isso causou uma grande mortandade de peixes. Essa mortandade que a gente teve em janeiro de 2014, ela foi causada muito provavelmente pela falta de oxigênio na água. Os peixes são muito sensíveis ao oxigênio dissolvido e esse é um fator limitante para eles. O fato espantou os piracicabanos que nunca haviam presenciado tamanho desastre ambiental. Eu tenho 59 anos, as pessoas da minha idade dizem que nunca tinham visto um evento tão grande, a grande quantidade de peixes mortos. Então eu classifiquei sim como um desastre ambiental. A falta de oxigênio ela é causada pelo excesso de poluentes orgânicos, do tipo esgoto doméstico mesmo, que a gente libera nas nossas casas, nas cidades. Esse esgoto não tratado vai para a água, essa água então com matéria orgânica propicia a proliferação de micro-organismos. Então, o aumento da população desses micro-organismos é que vai consumir o oxigênio da água, então faltando oxigênio para os peixes, Agora, um segundo fator é realmente a baixa vazão. A baixa vazão do rio, nesse momento, ela tem dois efeitos. Um é que pouca água, aquele mesmo esgoto que a gente joga todo dia, ele fica mais concentrado por causa da pouca água. E o segundo fator é que essa pouca água permite com que a água fique quente mais rapidamente. Nós estamos numa época muito quente do ano, com muito sol, a água fica quente. A água ficando quente, ela também perde oxigênio. Então são dois fatores que ajudam a depletar, a diminuir o oxigênio na água. A mortandade dos peixes pode prejudicar a vida no rio? E o que pode ser feito para repovoá-lo? Nós, assim que ocorreu o evento, que a mortandade de peixes, o rio estava muito seco, com várias ilhas aparecendo, então a gente já fez a retirada desses peixes, A gente fez uma catação mesmo, manual, e levando para aterro sanitário, coletamos mais de 6 toneladas de peixes mortos, Essa foi o que a gente conseguiu coletar, o resto foi carreado pela própria correnteza e acabou sofrendo decomposição natural no rio. Houve uma estimativa de que morreram cerca de 20 toneladas, é uma estimativa de um instituto. Nós não temos ainda nada oficial e não sei se a gente conseguiria ter. Mas a gente propôs o seguinte: nós havíamos feito, junto com a AES Tietê, que é a agência que cuida das barragens até a divisa com o Mato Grosso, a soltura de alevinos. Todo ano é feita a soltura de alevinos. Há cerca de 20 dias atrás, mais ou menos, a gente havia soltado 50 mil corimbatás e 10 mil dourados. Mas lá em Santa Maria da Serra. Bom, nós estamos procurando a AES de novo, A gente está tentando fazer contato para ver se há possibilidade de fazer novas solturas, a gente voltar a repovoar com mais alevinos ou mais filhotes o rio, principalmente das espécies que morreram.
Se a gente não conseguir aqui, procurar outros criadores, enfim, alternativas para que a gente faça uma soltura, porque o que aconteceu foi o seguinte, além dos peixes que morreram, né, nós estamos no período da piracema, ou seja, o período que os peixes sobem o rio para desovarem. Então eles não estavam conseguindo já subir. E ainda morreram, então não foram apenas os peixes que morreram, mas aqueles que deixaram de nascer. Então esse é o déficit real que o rio vai ter no futuro. Então quanto mais peixes a gente conseguir jogar, levinos, filhotes, a gente vai poder amenizar no futuro a redução do número de peixes dentro do rio Piracicaba. Então essa é uma medida que a gente está procurando tomar e vamos tomar com certeza. As pessoas acham que, olha, é simples, eu vou em algum viveiro, algum pesqueiro, produzo alevinos, né, e vou lá na cabeceira e solto. Não é bem assim. Se eu vou interferir no ambiente, seja prejudicando ou seja tentando ajudar, para interferir no ambiente é preciso que eu faça um estudo prévio de impacto ambiental. Porque jogar alevinos no rio simplesmente vai ser um impacto também. Então eu não posso fazer isso de qualquer maneira. E eu tenho que estabelecer quantidades, por quantos anos eu vou tentar recuperar o rio, e eu tenho que fazer isso nas épocas de piracema também. Então a coisa não é tão simples. Eu tenho que saber quais as espécies que eu vou repor, qual é a interação entre essas espécies, esses alevinos, tá? Qual é a quantidade, eu tenho que estabelecer uma quantidade por ano para fazer isso. Eu acho que é um programa possível, mas tem que ser antes estudado, né? Tem que ser estabelecido normas, critérios, né? Necessidades de quantos e quais serão então devolvidos ao ambiente para que se possa então fazer uma recuperação mesmo e não um segundo impacto que vai ainda piorar a nossa situação. E o que ocasionou a baixa vazão do rio Piracicaba? Baixa vazão é decorrente de quê? Há um fator climático? Sim, há um fator climático. Nós acho que nos últimos 80 anos, não tivemos um dezembro, janeiro e fevereiro com tão baixo índices de chuva. Não é que não chove em Piracicaba, é preciso chover na cabeceira da bacia, né? E isso que não está ocorrendo no momento. E também porque a gente tem uma situação de dividir água com a região metropolitana de São Paulo pelo sistema Cantareira. Existe um conjunto de ações que são importantes e algumas delas são ações macro, né, com efeito estadual. Então, por exemplo, tem duas delas que, inclusive, eu já li que o governo do estado já acelerou, o EIA-RIMA parece que vai ficar pronto agora em abril, que é a construção de duas barragens a montante do rio Piracicaba, né? Uma lá em Amparo e outra aqui em Pedreira. Essas duas barragens têm uma importância muito grande, são obras de médio prazo, mas elas podem ajudar a armazenar água, né, no período das chuvas, para quando ocorrer estiagens, no período das secas, ele poder liberar e não deixar o rio ficar com volume tão baixo. Então isso eu acho medidas extremamente importantes que podem afetar bastante a qualidade do rio Piracicaba. Outra coisa extremamente importante é a renegociação do sistema Cantareira, né? O que é o sistema Cantareira? Hoje, grande parte das águas da bacia aqui do PCJ, né, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, são bombeadas para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Cerca de 9 milhões de pessoas são abastecidas por essas águas. E uma grande quantidade de água vai para lá e uma pequena quantidade vem para a nossa região. Então, eu acho que a gente precisa negociar o aumento da quantidade de águas que venha, volte e fique para a nossa bacia, vamos dizer assim. E que São Paulo procure outras alternativas para poder suprir essa deficiência, né, no caso deles. Olha, a gente tem que considerar da seguinte forma. Somos todos uma sociedade, estamos no mesmo estado, né? E somos todos usuários de um sistema hídrico, né? Nós precisamos ser solidários com a capital, isso com certeza. Eu não vejo motivos para não ser solidários, né, com o sistema Cantareira e com a capital. Mas as bases em que isso foi estabelecido no passado ficaram um pouco injustas para as 58 cidades do interior que se utilizam das 3 bacias, né, que são a do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o chamado, né, Comitê do PCJ. Então, nessa última negociação, nós ficamos com um problema. Enquanto eles retiram 33 metros cúbicos por segundo para
8 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo que se utilizam do sistema Cantareira, nós no interior ficamos com 3 metros cúbicos por segundo para também abastecer 8 milhões de habitantes, né? Ou seja, nós temos um número de habitantes equivalente, mas estamos recebendo uma quantidade muito menor de água. Então, obviamente, as duas regiões cresceram nos últimos 10, 20 anos, né? O sistema Cantareira ele é de 1974, a última renovação de outorga foi há 10 anos atrás e vai ser rediscutida esse ano. Então, o que a gente espera é que, dado o crescimento do interior, né, hoje com uma população muito grande habitando essa região, a gente consiga uma rediscussão em bases mais justas, né, e que o próprio sistema Cantareira vá também fazer outras obras, outras atitudes para repensar o abastecimento urbano da metrópole. A poluição também agrava o caso, mas medidas já estão sendo tomadas para resolver o problema de lançamento de esgoto. Eu acho que o Rio Piracicaba, em termos de poluição, o que acontece é que a vazão está muito baixa, né? Quer dizer, mas na vazão normal, comparado com os anos anteriores, a gente está muito melhor, né? Por exemplo, Piracicaba hoje está tratando 98% do esgoto, né? Falta 1%, que aliás não é nem do Piracicaba. Um sim, que seria a Artemis, né? E o outro que é a Inhumas. E os municípios a montante já estão com um índice grande de tratamento de esgoto também. Ainda falta concluir. Eu acredito que a média esteja em torno de 70%. Eu não tenho a informação exata porque são muitos municípios, né? O pessoal do PCJ poderia ter essa informação mais precisa. Mas eles estão tratando. A gente fez esse estudo, principalmente no Corumbataí. A gente sabe que os municípios estão aumentando, até porque o Ministério Público exigiu, eles têm termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público e têm que tratar seus esgotos. Então, a perspectiva quanto à poluição por esgoto é que só venha a melhorar. A poluição industrial é mínima, já foi no passado o principal fator, né? Principalmente das usinas de cana-de-açúcar na época. Hoje não existe mais isso. A CETESB faz um trabalho muito rigoroso de controle. Então, com relação a esse tipo de poluição, eu acredito que o Rio só tende a melhorar. Águas do Mirante é uma empresa, uma PPP, formada para que seja atendido o 100% do tratamento de esgoto de Piracicaba. Então, dentro do nosso escopo de trabalho, estão, né, contemplados a implantação de uma grande ET e algumas ETs menores. A grande ET é a ET Bela Vista, que entrou em operação dia 31 de dezembro de 2013. Né, tem uma estação para tratar o equivalente a 165 mil habitantes. Né, hoje ela está implantada para isso, mas trata uma quantidade menor, porque já está num horizonte aí de 30 anos. Né? E temos algumas ETs a implantar, ET Inhumas e ET Artemis, que aí a gente acaba contemplando aí os 100% do esgoto de Piracicaba. Você também tem que fazer a sua parte pela conservação do nosso rio. É a consciência das pessoas, né, ao jogarem as coisas. Às vezes a pessoa diz, não, eu não joguei nada no rio. Mas ela se esquece que, por exemplo, ela colocou o lixo fora do dia ou fora do horário, longe do horário do caminhão de coleta de lixo passar e dá uma chuva. Isso vai arrastar, né, esse lixo, ele vai acabar caindo no Rio Piracicaba, quer dizer, ele vai chegar lá. Né? As pessoas às vezes jogam pneus, né, e não tem razão de fazer isso. Então, a gente tem feito o possível para divulgar. Nós temos todo um sistema, por exemplo, lixo orgânico não tem porque nós temos coleta, né, em 100% da cidade. Então não tem por que jogar lixo na rua. O importante é colocar próximo ao horário de passagem do caminhão de lixo ou comprar uma lixeira para você colocar o saco de lixo sobre ela, que quando chover não vai arrastar. São medidas importantes. Segundo lugar, nós temos um programa chamado Cata Cacareco, ou seja, a pessoa liga, é agendado um horário para ir buscar o sofá velho, a televisão usada e tal, e a gente encontra isso às vezes dentro do rio. Quer dizer, não tem motivo, basta ligar no 156 da prefeitura e vai fazer o recolhimento. Pneus,
Nós temos os 5 ecopontos hoje recebendo e nós temos uma central também de resíduos que recebe pneus em convênio com a Reciclanip. Esse pneu é todo reciclado. Então não tem por que jogar pneu na rua. Nós temos ponto de recebimento de pneus usados. Então basta entrar no site da SEDEMA, procura no Google o site da SEDEMA, que você vai achar lá os locais de descarte correto. Então são medidas como essa, né, que ajudam a prevenir esse tipo de coisa, como por exemplo, no último arrastão, logo depois da mortandade, no último sábado, nós fizemos o arrastão ecológico, foi o 20º, que as pessoas participam, não deu para descer de barco, porque o rio estava muito raso, mas mesmo assim foi coletada uma grande quantidade de resíduos, né? De pneus, de móveis usados, então isso não tem razão de ser. Então eu acho que aumentar o grau de conscientização da população é importante também. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Para acompanhar os programas da grade da TV Unimap, acesse o site tvunimap.com.br. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.